Imagine a seguinte cena: 8 de fevereiro de 1945. Peenemünde, a instalação de pesquisa de armas mais secreta e impenetrável da Alemanha nazista. Um homem que pesa meros 38 quilos, um verdadeiro esqueleto ambulante vestido com trapos listrados, está prestes a cometer o impossível: roubar um bombardeiro pesado. Não se trata de um avião qualquer, mas de um Heinkel E-111H-22, um monstro de 2 motores com uma envergadura de mais de 22 metros. É uma máquina de guerra complexa, projetada especificamente para pilotos experientes que passaram por meses de treinamento rigoroso. Mikhail Deviataev nunca se sentou no cockpit de um Heinkel. Ele nunca tocou nos controles de uma aeronave alemã e não faz a menor ideia de como ler os instrumentos repletos de palavras em um idioma que ele não compreende. Ele é um prisioneiro de guerra soviético, o prisioneiro número 1, 04534. Um homem que não faz uma refeição decente há 8 longos meses. Seus braços estão tão fracos, tão consumidos pela inanição, que ele mal consegue levantá-los acima dos ombros. E, no entanto, em exatamente 47 minutos, este homem à beira da morte tentará invadir a cabine de comando, ligar os motores, passar despercebido por guardas fortemente armados, decolar de uma das bases aéreas mais vigiadas do Terceiro Reich e voar 300 quilômetros sobre território inimigo. Para que você tenha uma ideia da insanidade deste plano, o manche de um bombardeiro Heinkel exige cerca de 22 quilos de pura força física apenas para ser puxado para trás durante a decolagem. Deviataev pesa 38 quilos no total. Ele tentará essa fuga suicida ao lado de outros 9 prisioneiros. Homens tão famintos que esqueceram qual é a sensação de ter músculos no corpo. Homens que sabem perfeitamente que a captura não resultará em interrogatório, mas em execução imediata e sumária. Eles não têm armas, não têm ferramentas, não têm mapas, rádio ou qualquer tipo de instrução de voo. O que eles têm é um ex-piloto de caça soviético que simplesmente se recusa a morrer em um campo de extermínio nazista. Esta é a história da fuga mais espetacular e implausível da Segunda Guerra Mundial, e o motivo obscuro pelo qual a própria União Soviética tentou enterrar esse heroísmo por 12 anos. Vamos voltar 6 meses no tempo. Julho de 1944. O tenente Mikhail Deviataev cruza os céus em seu caça Bell P-39 Airacobra, uma poderosa aeronave americana fornecida aos soviéticos. Ele voa em meio a uma tempestade de fogo antiaéreo sobre Lviv. Ele é um dos melhores pilotos da Força Aérea Soviética, um verdadeiro as dos ares com abates confirmados e condecorado com a Ordem do Estandarte Vermelho. Mas a sorte na guerra é efêmera. Um caça Focke-Wulf FW-190 alemão o ataca em um mergulho fulminante. Os projéteis de canhão despedaçam seu motor. O caça estremece violentamente em chamas e começa a cair. Deviataev ejeta a poucos milhares de pés de altitude, mas os soldados alemães já estão esperando por ele no solo. A partir desse momento, ele é engolido pelo sistema prisional nazista. Mas Deviataev é, na sua essência, um piloto indomável. Ele tenta escapar uma vez e é pego, tenta de novo, e é brutalmente espancado e capturado mais uma vez. Após a terceira tentativa, a Gestapo se cansa dele. Ele é reclassificado de prisioneiro de guerra para subversivo altamente perigoso e enviado para o inferno na Terra, o campo de concentração de Sachsenhausen. 30 mil prisioneiros, câmaras de gás operando a todo vapor e uma taxa de mortalidade de 800 homens por mês. O as da aviação é reduzido a um número. Os prisioneiros ali trabalham em turnos desumanos de 12 horas, recebendo rações de 700 calorias diárias. O corpo humano, sem energia, começa a devorar os próprios músculos. O tempo médio de sobrevivência é de apenas 4 meses. Deviataev assiste a homens desabarem ao seu lado na lama e observa a fumaça negra saindo dos crematórios todas as noites. Ele jura para si mesmo que não vai virar cinzas naquele lugar. Mas como escapar de cercas eletrificadas e ninhos de metralhadoras sem falar alemão e sem documentos? A resposta viria de forma inesperada. Em outubro de 1944, a máquina de guerra nazista comete um erro fatal. Eles precisam desesperadamente de mão de obra escrava para uma instalação ultra-secreta
e buscam prisioneiros com habilidades técnicas. Deviataev se oferece como voluntário, usando a identidade de outro prisioneiro falecido. Ele não faz ideia de para onde está indo, mas qualquer lugar é melhor do que a fila do crematório. Ele é levado durante a noite para a ilha de Uzedon, na costa do Mar Báltico. Ao amanhecer, a visão é assustadora. Ele vê cilindros metálicos colossais subindo aos céus, rasgando as nuvens com um rugido infernal. Ele está em Peenemünde, o centro de pesquisa de armas mais avançado do mundo. É o berço dos mísseis V1 e V2 que estão aterrorizando Londres. Deviataev agora é um escravo na pista de pouso adjacente à instalação de foguetes. Mas seus olhos de piloto percebem algo mais valioso do que os mísseis: os aviões. Bombardeiros Heinkel descansam na pista. Caças taxiam diariamente. Ele observa tudo com uma precisão cirúrgica: escalas de voo, quais aeronaves são abastecidas com mais frequência, as rotas de patrulha dos guardas. Para os alemães, ele é apenas um verme esquelético com uma pá. Para ele, toda tarefa de manutenção de pista é uma missão de reconhecimento. O problema principal é assustador. O painel do Heinkel R-111 tem mais de 100 interruptores, alavancas e mostradores rotulados em alemão. Além disso, a experiência de Deviataev é com caças monomotores ágeis, e não com bombardeiros bimotores massivos, lentos e implacáveis. Ele sabe que o prisioneiro médio em Peenemünde morre de exaustão em 8 semanas, e ele já está lá há 3. O relógio está correndo. Ele começa a memorizar a coreografia do inimigo. De longe, enquanto finge limpar a pista, ele observa os pilotos de teste alemães realizando as verificações pré-voo. Ele memoriza a ordem exata em que movem as mãos, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele fixa os olhos em um alvo, um Heinkel R-111 com a marcação GA na fuselagem. É o avião particular do subcomandante da base, sempre totalmente abastecido, com os motores aquecidos periodicamente, pronto para decolar em emergências. O veículo de fuga perfeito. Agora, ele precisa de uma tripulação. Em um campo de concentração, a confiança é um artigo de luxo que custa a vida. Os guardas recompensam delatores com rações extras de pão, o que destrói qualquer solidariedade. Deviataev precisa de homens que não tenham absolutamente mais nada a perder. Ele aborda Ivan Krivonogov, um ex-oficial de infantaria brutalizado pelas torturas. Krivonogov é o mais forte deles, um homem que já tentou fugir antes e prefere a bala à fome. Lentamente, como um mestre enxadrista, Deviataev recruta outros 8. Vladimir Sokolov, um mecânico que entende a lógica de motores pesados. Petr Kutergin, um jovem sangue frio em situações extremas. Vladimir Nemchenko e outros sobreviventes destroçados. 10 homens no total. 10 fantasmas planejando roubar um dragão de metal. O plano baseia-se em um único pilar psicológico: a arrogância nazista. Nenhum prisioneiro jamais tentou roubar um bombardeiro porque é considerado algo tão estupidamente impossível que a segurança da base sequer se preocupa com isso. Eles vigiam cercas, procuram túneis. Eles não olham para o céu. O dia D chega, 8 de fevereiro de 1945. Pouco antes do meio-dia, uma neve fina começa a cair sobre Peenemünde, reduzindo drasticamente a visibilidade. É o manto perfeito. O grupo de Deviataev é designado para consertar crateras na beira da pista. São 10 prisioneiros e um único guarda da SS, um novato que não presta muita atenção aos rostos sujos de seus prisioneiros. Às 12h15, o momento de virada. O guarda se afasta brevemente para a borda de uma vala de drenagem para urinar. Ele fica fora da visão das torres de vigia por exatos 30 segundos. Krivonogov, empunhando uma barra de ferro improvisada, avança. Um golpe seco na parte de trás do crânio. O guarda cai morto sem emitir um único som. Em segundos, os prisioneiros arrancam o uniforme ensanguentado do soldado e Krivonogov o veste. Não cabe direito. Fica apertado nos ombros e curto nas pernas, mas, de longe, através da nevasca, é um disfarce aceitável. Agora vem o teatro macabro. Krivonogov, fingindo ser o guarda alemão, começa a gritar ordens forjadas em um alemão gutural e macarrônico, marchando com os 9 prisioneiros em formação militar diretamente pelo meio da base em direção à pista de decolagem. Cada passo é uma roleta russa.
Os corações batem com tanta força que parecem rasgar as costelas salientes. A 300 metros do avião, um soldado real da Wehrmacht se aproxima na direção oposta com um fuzil no ombro. O grupo congela por dentro. Krivonogov rosna algo ininteligível. O soldado alemão apenas acena com a cabeça e passa direto. Com tantos trabalhadores estrangeiros forçados na base, um sotaque estranho não era motivo de pânico imediato. Eles chegam ao Heinkel GA. Há um obstáculo não planejado. 2 mecânicos alemães estão nas asas fazendo manutenção de rotina. Sem hesitar, Kutergin e Nemchenko correm em direção a eles e, com o desespero de homens mortos, espancam os mecânicos até deixá-los inconscientes no asfalto gelado. Deviataev não perde um milissegundo. Ele escala até o cockpit. A porta está destrancada. Ele se joga no assento do piloto. O terror toma conta. Diante dele está um pesadelo de mostradores pretos e alavancas. Ele tenta desesperadamente lembrar da coreografia que observou de longe. Os outros 9 homens se amontoam na parte de trás da aeronave, um espaço minúsculo projetado para apenas 5 tripulantes. Eles olham para o líder, esperando o milagre. Liga logo isso! Alguém sibila no fundo. Deviataev aciona botões de ignição. Nada acontece. Silêncio sepulcral. O pânico sobe pela garganta. Ele esqueceu de algo crucial. Um passo invisível. O que os alemães faziam primeiro? Bateria. Ele varre o painel com os olhos frenéticos. Encontra um interruptor mestre e o aciona. As luzes dos instrumentos piscam, ganhando vida. Ele bombeia o combustível primário, aciona a ignição da esquerda. O motor tosse, engasga, ejeta uma nuvem de fumaça preta e a hélice gira com um rugido ensurdecedor. Em seguida, o motor direito. Ambos estão funcionando. A fera acordou, mas o inferno está apenas começando. Deviataev nunca taxou uma aeronave de 2 motores. Ele destrava os freios e o avião dá um solavanco brutal para a frente, virando perigosamente para a esquerda, quase esmagando a asa no chão. Ele pisa no freio diferencial, derrapando o bombardeiro pesado de forma desajeitada. Atrás deles, alguém na base finalmente percebe o absurdo da situação. As sirenes de alarme começam a uivar por toda Peenemünde. Eles estão a 500 metros da cabeceira da pista. Um caminhão carregado de tropas da SS aparece do lado de fora de um hangar e acelera furiosamente em direção ao bombardeiro. Se os alemães alcançarem o trem de pouso ou atirarem nos pneus, acabou. Deviataev alinha a aeronave na pista e empurra os manetes de aceleração ao máximo. O estrondo rasga os tímpanos. O Heinkel acelera a 140 km por hora. É hora de levantar voo. Deviataev puxa o manche em direção ao próprio peito. O manche não se move. Ele é pesado demais. Os músculos atrofiados do piloto, definhados por meses de rações de fome, não conseguem gerar a alavanca de 22 quilos necessária. A pista está acabando. O mar se aproxima rapidamente junto com a cerca de segurança. O caminhão da SS parou na beira da pista e os soldados começam a atirar freneticamente contra minha cabine de vidro. "Me ajudem!" grita Deviataev com as veias saltando no pescoço. Sokolov e Krivonogov se arrastam para a frente por cima dos assentos, agarram o manche por cima dos ombros de Deviataev e puxam com tudo o que resta de suas forças vitais. Os 3 esqueletos puxam juntos. O manche cede lentamente. O nariz do avião se levanta milímetros antes do fim do asfalto. As rodas perdem o contato com o solo. Às 12 horas e 21 minutos, o voo mais impossível da história está no ar. Eles estão no ar, mas a liberdade ainda é uma ilusão. Imediatamente, as formidáveis baterias antiaéreas de Peenemünde abrem fogo. O céu se enche de explosões negras, flak, e o som de estilhaços rasgando a fuselagem de alumínio ecoa como granizo no inferno. Deviataev, com puro instinto de combate, joga o pesado bombardeiro em uma curva íngreme para o oeste, enganando os artilheiros que esperavam que eles fugissem para a União Soviética no leste. Em seguida, ele mergulha nas nuvens densas sobre o Mar Báltico. Estão cegos, mas seguros por enquanto. Dentro da cabine, o caos é absoluto. O ar gélido entra pelos buracos de bala. Um dos prisioneiros foi atingido na perna e está sangrando profusamente. Eles rasgam os próprios uniformes imundos do campo de concentração para tentar estancar a hemorragia.
Deviataev tenta entender o painel de instrumentos. Ele não faz ideia de quanto combustível ainda tem, e todos os radares de navegação são totalmente inúteis sem o conhecimento dos códigos alemães. Ele usa a bússola analógica e guia a aeronave para o leste. Apenas continue voando para o leste, ele repete mentalmente. Eles voam por longos 40 minutos. Ao descerem abaixo do teto de nuvens, Deviataev vê estradas repletas de blindados, neve e destruição. É o fronte oriental, palco do confronto titânico entre a Alemanha e o Exército Vermelho. E então acontece a reviravolta mais cruel, irônica e trágica do destino. As baterias antiaéreas soviéticas, estacionadas no solo, olham para o céu e veem um bombardeiro Heinkel Re-111 alemão voando em baixa altitude em direção às suas trincheiras. Eles não têm como saber do milagre que acontece lá dentro. Para eles, é o inimigo. O fogo amigo rasga os céus. Projéteis traçantes soviéticos atingem o avião em cheio. O motor esquerdo explode em uma bola de fogo alaranjada, espalhando óleo fervente pela asa. O Heinkel, já severamente danificado, perde sustentação. Deviataev, usando o que restou de sua genialidade tática, recusa-se a desistir. A apenas 300 metros do solo, perdendo altitude rapidamente, ele avista um campo coberto de neve e lama congelada, logo atrás das linhas soviéticas. Ele corta o motor restante e puxa o nariz para cima no último segundo. O bombardeiro atinge o solo com a força de um terremoto. O trem de pouso é desintegrado instantaneamente. A barriga do avião rasga a terra congelada por 200 metros, quebrando hélices em estilhaços letais e lançando neve suja em todas as direções antes de parar abruptamente. Silêncio. Um silêncio fantasmagórico quebrado apenas pelo gotejar de combustível vazando nos motores incandescentes. Deviataev está coberto de sangue, arranhões e óleo. Ele olha para trás. Todos os 9 homens estão respirando. Eles arrombam as escotilhas e caem na neve, rastejando para longe dos destroços prestes a explodir. Soldados soviéticos correm em direção a eles com rifles em punho, gritando ordens de rendição. Deviataev se levanta com dificuldade. Ele aponta para o peito coberto com as listras do campo de concentração nazista. Não atirem! Somos soviéticos! Acabamos de roubar esse avião de Peenemünde. Os soldados olham abismados para aquele grupo de miseráveis mortos-vivos. O pesadelo físico tinha acabado. O pesadelo burocrático estava apenas começando. O que acontece a seguir é um lembrete assustador de como regimes autoritários tratam seus próprios heróis. A inteligência soviética, NKVD, precursora da KGB, assumiu a custódia dos 10 homens imediatamente. Eles não foram recebidos com cobertores quentes e medalhas. Foram recebidos com salas de interrogatório frias. A paranoia do Estado soviético sob Joseph Stalin ditava uma regra não escrita, porém brutal. Todo soldado de verdade morre lutando. Qualquer um que fosse capturado vivo e sobrevivesse a um campo de concentração era imediatamente suspeito de ser um colaborador, um traidor ou um espião alemão duplamente infiltrado. O raciocínio distorcido deles era: como você sobreviveu quando milhões morreram? E como um prisioneiro desnutrido conseguiu pilotar uma aeronave alemã tão complexa sem ajuda interna? Deviataev detalhou incansavelmente tudo o que viu. Ele relatou o layout de Peenemünde, as coordenadas das plataformas de lançamento dos mísseis V2 e as fraquezas da infraestrutura inimiga. As informações táticas que aquele pequeno grupo contrabandeou no próprio cérebro foram absolutamente cruciais para que os aliados destruíssem a espinha dorsal do programa de armas secretas de Hitler, mas seus interrogadores se recusaram a agradecê-lo. Deviataev foi enviado para uma colônia penal militar soviética. Enquanto o mundo celebrava o fim da guerra meses depois, ele foi liberado, mas destituído de sua patente militar, banido da aviação que tanto amava e marginalizado pela sociedade que salvou. Durante longos 12 anos, ele viveu na pobreza e no esquecimento, trabalhando como um simples estivador no porto de Kazan, até que, em 1957, a balança da justiça finalmente pesou para o seu lado. Sergei Korolev, o brilhante cientista e pai do programa espacial soviético, o homem que levaria o satélite Sputnik e o cosmonauta Yuri Gagarin ao espaço, interveio pessoalmente.
Korolev revelou aos altos escalões do governo que as informações precisas trazidas por Deviataev sobre as tecnologias de mísseis nazistas foram o pontapé inicial que deu à União Soviética a vantagem na corrida espacial contra os Estados Unidos. Em agosto de 1957, mais de uma década após seu voo impossível, Mikhail Deviataev foi finalmente chamado a Moscou. O esqueleto ambulante de 38 quilos que roubou um bombardeiro Heinkel sob o nariz da SS e salvou a vida de 9 homens inocentes recebeu, com justiça atrasada, a cobiçada Estrela de Ouro, sendo nomeado Herói da União Soviética. A história de Deviataev é um lembrete brutal de que a guerra não termina quando as armas silenciam. Às vezes, o maior desafio não é enganar a morte debaixo de fogo inimigo. O desafio mais aterrorizante é sobreviver a como o mundo te trata depois. Se essa história impressionante de sobrevivência fez você prender a respiração, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário abaixo. O que você faria se tivesse apenas 47 minutos para escapar do inferno? Até o próximo vídeo.